Olá, pessoal! O meu nome é Maiara Brandão, eu sou professora de literatura e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje vamos falar sobre a autora Lígia Fagundes Telles e sua obra Seminário dos Ratos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Lígia Fagundes Telles nasceu no ano de 1923 em São Paulo, cidade onde ainda reside. É formada em Educação Física e em Direito, membro da Academia Brasileira de Letras e ganhadora de prêmios como Jabuti e Camões, já teve suas obras várias vezes citadas em lista de vestibulares e até mesmo em questões Enem. Um exemplo disso são as obras Ciranda de Pedra, As Meninas e Seminário dos Ratos. Quanto à temática abordada, Lígia Fagundes Telles, juntamente com Clarice Lispector, investiga o universo feminino, rompendo com aquele moralismo social que deixava a mulher à margem esquerda da figura masculina, ou seja, aonde a mulher era personagem secundário e não tinha o direito de participar das decisões. Aqui, nas obras de Lígia, as mulheres são personagens principais. Além disso, a autora também aborda outros problemas sociais, sempre escondidos por uma literatura fantástica, uma deformação da realidade em um universo cheio de anormalidades para deixar a denúncia menos evidente. Os personagens, em sua maioria, são seres inquietos e vulneráveis, muitas vezes instrumentos de reflexão psicológica e uma representação irônica da sociedade. Algumas características da escrita da autora são: Prosa intimista. Almeja explorar as zonas íntimas da alma humana. Conflito existencial. A dor, o sofrimento, as angústias e as frustrações humanas se mostram dissimuladas por uma linguagem sutil e equilibrada. Fluxo de consciência ou monólogo interior. Uma espécie de autocrítica, memória, imaginação e julgamento. Como funciona um pensamento humano mesmo, misturando informações, lembrando de coisas, às vezes com sentido, outras nem tanto. Personagens imersos em dúvidas e incertezas. Por conta do fluxo de consciência, os personagens vivem incertos à sociedade, pensando onde eles se encaixam e quais são os seus papéis. Fragmentação narrativa. As obras da autora não seguem uma linearidade de começo, meio e fim. Há um jogo de ideias que muitas vezes são inacabadas. Dimensão psicológica dos personagens. Os personagens, em sua maioria, vivem um ambiente difícil, tendo a capacidade de se adaptar a condições adversas. Foco nas relações humanas. Uma investigação insistente dos anseios que norteiam nossa existência íntima e coletiva, especialmente nas nossas relações um com os outros. Contextualização sociopolítica, muito presente em seus contos, traz em suas obras o contexto político-cultural. A denúncia, para ela, deve ser feita de forma indireta, assim atinge a consciência de maneira reflexiva. Realismo mágico ou fantástico é aquele universo de anormalidades que frequentemente recebe o nome de fantástico, pois é uma deformação da realidade capaz de gerar estranheza e um clima de mistério. A sinestesia também é uma figura de linguagem muito utilizada pela escritora, onde ela traz as sensações através de seus personagens e o simbolismo através de cores e imagens. A variação linguística também é usufruída pela autora por meio de níveis sociais e de contexto de comunicação. A ambiguidade e a ironia também são fatores muito presentes na obra de Lígia Fagundes Telles, os quais revelam os conflitos internos dos personagens e também os paradoxos da sociedade. Para exemplificarmos um pouco dessas características que eu acabei de abordar, vamos estudarmos juntos a obra Seminário dos Ratos e seu primeiro conto, As Formigas.
O livro Seminário dos Ratos foi publicado pela primeira vez em 1977. É um livro que possui 14 contos de temas variados, tanto de amor, desamor, loucura, tristeza, medo e até mesmo a morte. São situações corriqueiras narradas com um tratamento onírico. O que significa isso? Vão parecer que são sonhos ou pesadelos dos personagens. A gente não vai ter certeza de quando realmente aconteceu ou de quando foi apenas uma imaginação. E isso é uma característica da literatura fantástica e vai estar muito presente no conto Seminário dos Ratos, que é o conto que dá título ao livro. Ali a gente vai ter a invasão dos ratos na casa de um governo e vamos ter também uma crítica ao momento de repressão política que o Brasil estava passando. O que o livro Seminário dos Ratos retrata então? Ele vai retratar os acontecimentos do século XX, um século marcado por grandes questões políticos sociais, como guerras, a polarização de potências capitalistas e a revolução sexual. Todos esses assuntos vão ter então um tratamento da literatura fantástica, um tratamento da ironia e vão acabar denunciando os conflitos internos dos personagens e o contexto sociopolítico que eles vão estar inseridos. Eu vou abordar aqui apenas o conto As Formigas, mas não deixem de ler todo o livro e conhecer outros contos, como por exemplo Noturno Amarelo, A Consulta, Senhor Diretor, são contos muito relevantes também que estão dentro dessa obra. Quanto ao conto As Formigas, a gente vai ter um foco em duas personagens mulheres, duas primas estudantes que vão estar chegando ali na pensão para estudar. A narradora vai ser uma narradora autodiegética. O que significa isso? Vai ser a própria protagonista quem vai narrar a história, aquela que vivencia os fatos. Assim, o olhar dela vai ser o que vai dirigir o olhar do leitor. Além disso, também vamos ter uma ênfase no período noturno, ou seja, todos os acontecimentos vão ocorrer durante a noite. E esse fato vai estar ligado ao simbolismo da psicologia, aonde o escuro vai representar aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente não tem total controle, a gente não sabe o que pode acontecer. Vai ser um momento de introspecção, um momento em que as personagens vão estar ali em vários conflitos internos. Bom, o conto já inicia com as personagens chegando ali na pensão de madrugada. Esse momento, ele vai ter uma narração um pouco sinistra, porque a narradora vai estar com medo, vai estar ali agarrada à sua prima, vai dizer que a pensão é assustadora, que tem olhos, né, observando elas, porque as janelas da pensão são janelas ovais, então vai dar essa sensação de elas estarem sendo observadas. É importante também dizer aqui que os personagens eles não têm nomes, vai ser a narradora e a prima. Então os personagens eles carecem de nomes para dar exatamente foco ao acontecimento que vai ser narrado ali ao longo da história. Bom, quando elas entram então na pensão, depois desse clima ali que elas criaram na hora da chegada, e vai ser um clima de mistério, um clima de sinistro, que vai nos preparar para o sentimento que a gente vai ter ali ao longo do texto. Quando elas chegam ali na porta da pensão, elas são recebidas pela dona. Essa dona, ela vai ser uma forma de caricatura da mulher. Ela vai estar de pijama, porque as primas vão ter chegado durante a madrugada. Ela vai estar fumando um charuto. E na hora que ela vai receber ali as personagens, ela vai ficar dando bafuradas na cara delas. E aí a narradora vai começar a descrever ela, vai dizer que é uma senhora que está ali com as unhas para fazer, com um esmalte vermelho que precisa ser retocado, que está utilizando uma peruca negra. Essa senhora também vai estar analisando ali as duas primas. A narradora vai se sentir um pouco incomodada, mas na verdade ali ela vai estar fazendo o mesmo, tanto que ela está descrevendo, né, a dona da pensão. Mas esse olhar, né, dessa senhora em cima das duas personagens, essa aparência dela que a narradora descreve, vai formar realmente uma caricatura de uma mulher. Por quê? Porque ali no século XX, no século em que o livro foi publicado,
a gente vai ter a imagem da mulher muito relacionada a uma mulher mãe ou uma mulher como um produto da estética. E ali essa dona da pensão, ela não vai ter nenhum nem outro, porque se ela vai estar analisando essas duas personagens, ela não vai ser ligada à figura materna, à figura acolhedora. E por conta dessa descrição também da narradora, a gente vai perceber que é uma aparência um pouco abandonada. Então, ela não vai ter essas características, né, que a época ali cobrava. Bom, indo em direção ao quarto, então, a gente vai ter a dona da pensão perguntando qual que delas que é estudante de medicina, e aí a prima vai dizer que é ela, e a dona da pensão vai anunciar a presença de um baú de ossos, que vai estar ali no quarto e que era do antigo inquilino. Enquanto isso, a narradora vai continuar descrevendo ali o espaço em que elas estão, como um espaço antigo, que cheira a creolina, que tem algo de sinistro. Elas vão chegar no quarto, a narradora também vai descrever ele, vai escrever como um cubículo, algo que está fedendo a bolor, que está, né, com um aspecto assim de abandonado. Vai ter dizer que certas partes, se ela quiser andar, ela vai ter que engatinhar. A prima, por outro lado, vai estar mais interessada nesse baú de ossos, então, que a dona da pensão tinha comentado. Ela vai chegar, vai olhar esses ossos, vai achar eles pequenos, e aí a senhora vai dizer que são ossos de um anão. Bom, aí as primas vão ficar ali no quarto, vão tomar o seu chá. Novamente, a narradora vai reclamar do cheiro de bolor ali, e aí ela vai dizer que pode ser do baú, e aí a prima vai esconder esse baú debaixo da cama. E esse ato de esconder debaixo da cama também está ligado ao simbolismo, está ligado a esconder aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente não gosta. Depois disso, então, elas vão dormir. E aí, enquanto a narradora vai estar dormindo, ela vai ter um sonho. Ela vai sonhar com um anão de olhos azuis, que vai estar sentado ali na cama da sua prima, a observando. Ela vai acordar assustada e quando ela acorda, ela vê que a sua prima está observando alguma coisa no chão. E ali no chão a gente vai ter formigas, pequenas formigas ruivas. A prima vai estar dizendo que vão estar indo ali para debaixo da cama, no baú, e vai ser observado também que vai ter apenas uma trilha de ida, o que não é normal, porque geralmente as formigas estão indo, pegam seus resíduos e voltam. E ali não, elas vão estar apenas indo para dentro do baú. Aí elas vão até tentar matar ali as formigas, tentar se livrar delas, mas vai ser um número muito grande e elas não vão conseguir. Aí a prima vai abrir o baú, vai ver talvez se tenha algum resto lá dentro que esteja chamando as formigas. Ela não vai achar nada. Na verdade, ela vai ficar ali um pouco pensando que ela tinha guardado os ossos de um jeito e eles estão de outro, assim. Daí ela vai ficar um pouco intrigada com isso dali. Mas elas vão voltar a dormir, já que elas não conseguiram resolver essa questão das formigas, elas vão voltar a dormir. No outro dia de manhã, a passagem diurna vai ser muito rápida, assim. A gente não vai ter, né, toda a narração do que aconteceu durante o dia, mas tem um ponto que é importante. Quando a narradora ela vai acordar, ela não vai ver o resto dessas formigas que elas haviam matado durante a madrugada ali que elas acordaram. E aí ela, a princípio, ela não vai se preocupar com isso, vai pensar que foi a prima, então, que já limpou o chão. Só que quando ela volta de noite para o quarto e ela pergunta para a prima, ela fica sabendo que a prima não limpou, que simplesmente sumiram essas formigas ali do chão. Aí elas vão dormir. Novamente a narradora vai ter um pesadelo ali com um anão. Ela vai sonhar que marcou um encontro com dois namorados no mesmo lugar, no mesmo horário. E esse segundo namorado, quando ele chega, ele é um anão. E aí ela é acordada pela prima, bem nessa hora. A prima anuncia novamente a presença dessas formigas e diz que as formigas, parece, né, que as formigas estão montando o corpo do anão, estão reconstruindo o seu esqueleto. E elas vão ficar um pouco ali intrigadas, então, se é realmente isso que está acontecendo. Vão tentar matar as formigas de novo, vão tentar se livrar, mas não vão conseguir. Na noite seguinte, então, a prima vai tentar ficar acordada para ver de onde essas formigas
estão surgindo, já que não há uma trilha de volta, elas precisam saber de onde elas estão vindo então. E a narradora vai dormir, vai ter novamente um pesadelo. E a prima ela vai acabar pegando no sono, ela vai ter ficado ali estudando, mas vai acabar pegando no sono. Quando ela acorda, as formigas já estão ali e ela vai acordar a narradora e vai dizer que elas precisam sair naquele momento da pensão, porque o anão já está quase todo reconstruído. E aí a narradora até vai questionar, mas agora, de madrugada? E aí temos novamente, né, a presença ali então da noite, a presença do noturno. E a prima vai dizer que sim, que elas não têm tempo e elas vão sair. E assim termina o conto. Do nada, cheio de indagações, a autora deixa, né, esse final em aberto. A gente fica sem saber o que aconteceu, se o esqueleto foi reconstruído, se não foi. E é isso, assim, fica em aberto. E aí é importante analisar toda essa presença, então, da literatura fantástica dentro do conto, porque a gente vai ter umas formigas aparecendo ali de noite, sumindo durante o dia, a gente vai ter a narradora, né, sonhando, parece que anunciando a presença dessas formigas, sonhando com um anão. A gente vai ter ali essa questão do mistério, essa questão do sinistro, que tudo vai estar ligado ali à característica de um conto fantástico. Vamos ter também algumas dualidades que vão se apresentar ao longo do texto, como por exemplo da luz e da escuridão, que é o que mais chama atenção, já que a ênfase, né, toda vai ser dada durante esse período noturno, durante a noite. Vamos ter a dualidade entre a vida e a morte, porque vai ser ali as estudantes, né, dentro do quarto e essas formigas que estão vindo reconstruir um esqueleto de um anão morto. Vamos ter a dualidade entre a curiosidade e o medo, porque enquanto as personagens elas estavam com medo do que estava acontecendo, no medo do que essas formigas poderiam estar fazendo, elas também vão estar curiosas, tanto que elas vão esperar, a gente vai ter ali 3 noites que elas vão estar no quarto, esperando para ver o que acontece. Entre o humano e o humano também, essa questão humana ali que está ligada à literatura fantástica. Vamos ter uma dualidade entre o sonho e a realidade, que vai ser exatamente, né, outra característica de um conto fantástico, que é esse sonho da narradora que anuncia algo que está acontecendo ou não, como tem um tratamento onírico, a gente não tem certeza se foi tudo uma imaginação, quem sabe das personagens, mas é isso, assim, esse é o conto As Formigas. Não deixem de conhecer o livro, leiam o conto, é um conto muito rico, o enredo é muito rico, assim, o jeito, né, que é contado e que é construído esse sentimento dentro do leitor. Acompanhe aqui os outros vídeos do canal, se inscrevam. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um material completo com essa possibilidade de análise do conto, do livro e também algumas características da autora Lídia Fagundes Telles. Vejam os vídeos também dos meus colegas e até a próxima!